Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 376, e minguando até 914 dias, 15 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo, 54ª parte, sendo a 17, sendo décima, décima, 17, né? Sendo 17 da cumplicidade de Cristo. 17ª cumplicidade de Cristo, ok? Vocês compreendem, eu uso muito a numerologia para me especificar sobre o título, para que vocês acompanhem, porque o blog diário, ele é uma continuidade. Acompanhem tudo que foi dito, certo? Eu terminei no blog anterior um blog muito interessante, vamos fazer a continuidade, dando continuidade nessa. Eu estava tendo dito, né, que Deus dá a vida no nosso interior e o Cristo, ele dá consciência dessa vida para o exterior de corpo, fazendo com que remaneça essa glória que as pessoas negaram ela, que seja a glória do corpo comum. Quando Deus estava habitado no corpo Adão, ele estava ali dando a palavra da vida e veio outros corpos e feriu a fonte e gerou o anticristo por um acidente, né? Eu não acredito em acidente, mas vamos falar isso para a gente entender, certo? Aí aconteceu essa tragédia, né? As pessoas começaram a propagar a imagem do corpo sacrificado, o anticristo, o antissocialismo. Então vocês entendam, Deus dá a consciência da vida, estava dando a vida aqui, estava desabitando a glória de um corpo comum, a glória do corpo Adão, juntos, sendo eles dois gloriados, Deus, Cristo e a glória de um corpo comum, os dois estavam sendo gloriados, de forma que se a glória do corpo comum que está aqui, sendo esse o filho, está aqui, se ele tiver aqui, se ele cair, se esse corpo cair, essa glória também cai, todos caem, o Cristo também cai, e eles começam a propagar, além de falar Cristo, eles vão formar anticristo, além de formar ser Cristo, eles vão formar anticristo. Por que anticristo? Porque ficou na imagem do homem. Se não for pelos atos conscientes, às vezes, que deu a vida para essa falsidade, é pelos atos inconscientes, que absorve essa falsidade de uma forma negativa. Eles absorvem isso e traz isso como a verdade e limita o poder de Deus sobre um corpo físico e emocional, que é o próprio Adão, certo? Que é o próprio Adão. Aí, no blog anterior, eu falei, dei uma referência que esse aqui seria a árvore e que aqui era o fruto, que a Eva estava desabitando, era a glória de um corpo comum. Ela que contaminou esse corpo de uma certa forma, porque ela comeu do fruto e deu para o outro corpo, certo? Para fazer uma guerra emocional, física, emocional. Aí, se vocês quiserem entender mais outra parte desse contexto, vamos para o tempo real da profecia, certo? Aqui está Deus habitado no corpo Adão. E aqui está a consciência Adão desabitado, sendo o próprio Judas Iscariote, o corpo de Deus conjunto com Adão, e a consciência do Adão desabitado, dando um espírito, a glória de um corpo comum estava desagarrado de uma certa forma desse corpo, estava desagarrado de Deus, ele estava desagarrado. A glória do corpo comum, a consciência do corpo comum estava desagarrada desse corpo de Deus. E sendo ele o próprio Judas, aí o que Judas fez? Né? Traiu esse corpo aqui, que era o corpo do Adão,
né? E que a consciência, que ele, o próprio o Judas era a própria consciência do Adão habitado no corpo interior, a própria consciência do Adão habitado. Então ele pegou 30 melhores de prata e traiu, né, de uma certa forma, esse corpo aqui, a palavra da vida. Deus estava habitado nele. Então começou a gerar a complexidade, o anticristo, o antissocialismo. Então entenda que você, como que é isso? A consciência do corpo desabitado, certo? A consciência do corpo desabitado, ele era o próprio, a consciência do Adão desabitado, ele é o próprio Judas Iscariote. A consciência de Deus habitado, ele é o próprio Adão. A consciência de Deus habitado, ele é o próprio Adão. A consciência do corpo, a consciência do Adão desabitado, ele é o próprio Judas Iscariotes. Aí, vamos ver como é que Deus vai retribuir isso de novo. Aqui está Pedro e aqui está João de novo, na mesma postura. A consciência de Pedro habitado, ele é o próprio Pedro. Mas a consciência de Pedro desabitado, ele é o próprio João. A consciência de João, a consciência de João habitado, vamos retomar de novo, vamos lá. A consciência de João habitado, ele é o próprio Pedro. A consciência de João habitado, ele é o próprio Pedro. A consciência de João desabitado, ele é o próprio João. É a negação desse corpo, da palavra da vida. Existe um cálculo, vocês vão entender. De certa forma, precisa de um raciocínio bem preciso para que a gente possamos formalizar. Vamos tentar de novo. Então, vamos lá. Consciência do João habitado é o próprio Pedro, certo? E a consciência de João desabitado é o próprio, é o Pedro, é a consciência do Pedro desabitado. Consciência de João habitado é o Pedro. A consciência de João desabitado, ele é o Pedro, né? O Pedro é o Pedro desencarnado, de uma certa forma. Ele é João, é isso mesmo. João, porque João, ele, naquele tempo, houve uma inversão, certo? Pedro, ele é a consciência de João. A consciência de João habitado, ele é Pedro. E a consciência de João, e a consciência de Pedro, isso, é a consciência de Pedro, é isso que eu tenho que focar, é isso que nós temos que focar, a consciência de Pedro. Habitado, ele é o próprio João. A consciência de Pedro, isso, a consciência de Pedro habitado, ele é o próprio João. Vamos lá tentar de novo. Tudo isso vai, né, para o blog diário, para que vocês também trabalhem isso nas suas consciências, para que vocês não dependam disso. Vamos lá. A consciência de João habitado, ele é Pedro. E a consciência de Pedro desabitado, ele é o próprio João. A consciência de Pedro desabitado, ele é o próprio João. Aí, a consciência de Adão, a consciência de Deus habitado, ele é o próprio Adão. E a consciência do Adão desabitado, ele é o próprio Judas Iscariote, que traiu esse corpo por 30 melhores de prata, ok? Vamos entendendo isso. Com muito tentativa, a gente conseguiu chegar num relato preciso. Vocês acompanhem tudo e deixem de ser essa vítima social. Então, no blog anterior, falou muito sobre isso, sobre o corpo interior representando a vida e sobre o corpo exterior representando a consciência desse corpo, a consciência desse corpo, sendo gloriado com Cristo. De uma certa forma, se ele está sendo gloriado com Cristo, ele está sendo gloriado com Cristo. O corpo está sendo gloriado com Cristo, ele é Cristo, certo? A glória de um corpo comum e Cristo, eles têm a mesma coisa. O anticristo e o Cristo, ele tem o mesmo peso no trabalho social, por causa do tempo, certo? O que vai separar as coisas são o tempo que separe as coisas, ok? Compreendendo isso, tudo bem certinho, bem especificado, sendo a consciência de novo. Quem dá a vida é Deus, aqui Deus estava habitado junto com o corpo Adão, dando a vida.
aqui ele mesmo, Deus mesmo, dá a consciência desse corpo, do corpo Adão, a glória de um corpo comum. Ele estava sendo gloriado. Depois aconteceu aquilo que tinha acontecido, todos os corpos caiu na divisão de bem e começou a criar o anticristo no tempo, ok? Então, entendendo o que foi dito no blog anterior, vocês acompanhem, vamos para a continuidade. Vou fazer a leitura do contexto todo e depois eu vou trazer uma expressão livre para a gente pegar o que tem dentro da sociedade e fazer essa mediação entre o que já tem e sobre o que está nascendo, sobre essa consciência, ok? Vamos lá. Quando se trata de esquerda e direita, o Cristo ele é o primeiro plano de Deus. E quando se trata da esquerda para a direita, o Cristo ele é o primeiro plano de Deus, sendo este representado pelo próprio anticristo para unificação de todos os corpos de Cristo. E quando se trata de direita para a esquerda, a glória de Deus, ele permanece em primeiro plano para justificar todas as consciências do corpo comum, e sendo este um com Deus, e sendo Deus um com este. Sendo que o Cristo, ele representa uma autoridade do amor incondicional de Deus e a consciência do corpo como uma liberdade deste amor. Entretanto, podemos conhecer que todos os planos de Deus se manifestam por uma estrutura espiritual de sua glória e de Cristo. E quando aplicado no corpo comum, o Cristo vai desabitar deste plano e saindo do seu corpo de origem, e se quiser pode conhecer ida, e outro que volta para os vossos corpos de origem, e sendo que o que vai determinar se é primeiro plano ou segundo plano são os tempos que aplica estes movimentos. Há tempo que a glória é o primeiro plano para que todos os corpos permaneçam em vossos corpos de origem. E há tempo que o Cristo vai permanecer em primeiro plano para que todos os corpos se voltem para os vossos corpos de origem, e sendo a consciência do corpo interior, representando cada corpo em específico. O tempo, deixa eu voltar, e o tempo que o Cristo vai permanecer em primeiro plano para que todos os corpos se voltem para os vossos corpos de origem, certo? Depois é isso. O Cristo, ele vai, tá segurando o tempo de uma certa forma para que todos os corpos voltem, certo? Mas ele volta voltando para que eu estou no anticristo, então ele volta para trás, essa imagem minha volta, então eu dou a consciência para meu corpo interior, representando meu corpo interior, representando cada corpo em específico. Então, a partir desse momento que eu tenho consciência no meu corpo interior, estou sendo gloriado com Deus, então eu vou poder produzir boas coisas para a minha sociedade. Esse é um final, eu voltei pelo final para retomar, para ver que se o texto estava correto, mas estava sim, estava correto, ok? Então, vamos lá com a expressão livre. Aqui eu estou falando de um movimento, onde o Cristo vai ficar em primeiro plano, e sendo representado aqui o anticristo para ele fazer uma volta para dentro. Em outro tempo, a palavra da vida vai ficar, consciência do corpo interior vai ficar em primeiro plano, para que ele faça o movimento de ida. De forma que aqui vai cair a divisão de bem. Ou é bem ou é mal. Depois desse corpo, ou é bem ou é mal. Entende? Ou é bem ou é mal. Os atos conscientes, eles relacionam tudo lá fora, mas os inconscientes, eles absorvem nos seus próprios corpos as crises emocionais de um corpo e outro. Mas compreenda, aqui de hoje, nesse tempo, Deus está colocando o Cristo como primeiro plano, mas ele não é o primeiro plano, ele é segundo plano. O Cristo é a segunda sociedade de Deus, ele é o primeiro plano. Mas por que ele está colocando, Deus está colocando em primeiro plano no tempo de hoje? Por causa das inconsciências, por causa do anticristo, por causa da negação da palavra da vida, da nossa consciência interior, e por causa
que do sacrifício do corpo vivo, por causa da propagação, hoje, nesse tempo, o anticristo está sendo gloriado com Cristo, entenda isso. E se o anticristo está sendo gloriado com Cristo, o Cristo está em primeiro plano, porque ninguém conhece essa nossa menção espiritual do corpo interior, da consciência do corpo interior. Então vamos entendendo isso. Hoje, Deus está colocando Cristo em primeiro plano, mas ele não é em primeiro plano. A nossa consciência do corpo interior, representando cada corpo em específico, esse é o verdadeiro origem de Deus e o primeiro plano eterno. E Deus fez isso com o seu poder e está fazendo isso aqui, vai fazer isso aqui dentro do Cristo, e logo em terceiro plano ali vai cair o fruto, né? O fruto hoje é o anticristo, aí o fruto verdadeiro é a glória de um corpo comum, quando o corpo está sendo gloriado com Cristo. Entenda isso. Os processos de Deus em 3 etapas. É assim que funciona. Deus criou com o seu poder todos os corpos, deu a vida para todos, e dentro do nosso interior ele permaneceu, dentro do nosso corpo ele permaneceu com essa palavra, com a palavra da vida, e deu para que nós possamos ser gloriados com todos os relacionamentos sociais dentro do Cristo. A glória de um corpo comum, ele é a mesma coisa quase mesmas coisas que o Cristo é, quando ele tem consciência em Cristo, ok? Porque existe glória de um corpo comum, onde as pessoas vão ter consciência apenas em si mesmo, não, nos seus desejos, nos seus atos emocionais. Por que eu estou dizendo isso? Se cautele, certo? As coisas são muito complexas para absorver. São partes que a gente fala, porque espiritualidade é uma coisa séria. Ela vai mexer com os detalhes, ok? Então vamos lá com a expressão livre. Quando se trata da esquerda para a direita, o Cristo ele é o primeiro plano de Deus e sendo este representado pelo próprio anticristo, pela unificação de todos os corpos de Cristo, certo? Como eu tenho dito, aqui Deus está trabalhando aqui no Cristo, certo? Ele está fazendo um movimento da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita. É como se fosse Brasil para os Estados Unidos, certo? Porque, de uma certa forma, aquela expressão, aquela linguagem, ela vai manter a originalidade da consciência do corpo comum, a consciência do corpo comum. Ele vai manter essa originalidade. Existe ideologia sobre isso dentro do blog diário, em inglês e português, vocês entendam, porque essa aqui é o corpo e espírito vai representar o português, né? O estilo, a gramática do português, e essa aqui, o corpo interior, vai representar, de uma certa forma, né, a América, Estados Unidos da América, a forma deles falar, a gramática deles. Eu tenho um blog ideológico para explicar isso, que se vocês acompanhar dá muito certo, raciocine, trabalhe e vê que tudo isso está dentro da sociedade, ok? Então esse Cristo é uma referência, está em primeiro plano, mas ele não é o primeiro plano. Hoje ele está em primeiro plano. Deus colocou ele em primeiro plano. Cristo é em primeiro plano, para que todos voltem para os seus corpos, para que todos voltem a ter consciência nesse corpo aqui, certo? Para que todos tenham consciência no seu corpo interior, para que ele saiba o que quer, para que ele saiba que deva relacionar ao seu irmão o bem apenas. E quando se trata de direita para a esquerda, a glória de Deus, ele permanece em primeiro plano para justificar todas as consciências dos corpos comuns, e sendo este um com Deus e sendo Deus um com este. E sendo que o Cristo, ele representa uma autoridade do amor incondicional de Deus e a consciência do corpo comum, uma liberdade deste amor perfeito. Então, o que acontece? Aqui está o primeiro plano, certo? Vamos falar, você pode colocar ele no corpo, certo? Você pode colocar ele no corpo, se estiver apresentando o corpo, ele vai ser aqui, essa parte aqui, esse pedaço, consciência do corpo interior e consciência do corpo exterior. Mas aqui, ó, então aqui é um primeiro plano, e o Cristo aqui vai ficar segundo plano, porque essa é a segunda sociedade de Deus, ok? Cristo é o segundo plano. Então aqui é consciência. Então esse aqui é o primeiro plano, segundo plano. Primeiro plano, segundo plano. E isso vai para o movimento da direita para a esquerda.
Então, o primeiro plano vai ficar aqui. E se for o movimento da esquerda para a direita, aí o Cristo vai ficar em primeiro plano. Ele vai vir da esquerda para a direita, então ele vai colocar em primeiro plano. E esse consciência do corpo interior, ele vai ficar em segundo plano. Por causa de quê? Por causa do anticristo. Por causa das pessoas inconscientes, certo? Que está adorando o sacrifício do corpo vivo, está relacionando o corpo emocional no lugar de Deus, está relacionando o corpo emocional no lugar de Cristo, gerando maior confusão para todos nós. Até então vocês entendem, Cristo é planeta, é tudo isso, certo? Cristo não pode ser um corpo emocional. Deus, ele é a consciência, ele é a palavra da vida, a consciência de um corpo comum, que nesse tempo, quando ele estava no tempo real da profecia, ele estava habitado no corpo Adão, ele era, Deus é a consciência do Adão, do corpo Adão, certo? E Judas Iscariote é a consciência do Adão desabitado, entenda isso, coloca isso nas suas cabeças e deixa de ser a vítima social. Primeiro plano, da direita para a esquerda, e primeiro plano, aqui sendo o Cristo, da esquerda para a direita, certo? Por causa dos corpos inconscientes. Então, Cristo, aqui está dizendo que o Cristo é o amor incondicional de Deus e a consciência do corpo comum, uma liberdade deste amor, tá? Quando você tem consciência, você tem a liberdade, você muito flexionado, faz trabalho muito bom. Entenda isso, ok? Entretanto, podemos conhecer que todos os planos de Deus se manifestam por uma estrutura espiritual de sua glória e de seu Cristo, e quando aplicado no corpo comum, Cristo vai desabitar deste plano, saindo de seu corpo de origem, e se quiser pode conhecer Ida, né? Então ele vai saindo aqui do seu corpo de origem, passando para o lado de cá, e já vai desabitar da consciência do corpo Adão e formando Cristo, desabitando da consciência do corpo Adão e formando Cristo. De uma certa forma, ele desabitou, ele teve duas formas de expressar essa consciência. Quando Deus estava habitado no corpo de Adão, ele teve duas formas. Primeiro, podemos entender que o corpo, e quando ele vai desabitar desse corpo, ele vai ganhar uma outra consciência para ser gloriado com o corpo, certo? Mas para os corpos inconscientes, ele vai representar duas formas. É isso que eu quero dizer. O corpo inconsciente, ele vai representar duas formas. Ou ele vai representar a inconsciência de eu não ter ciência que Cristo é Espírito, né? De eu não ter ciência que Deus é Espírito, por exemplo, eu trato Deus como um corpo emocional, então eles vai estar morto, né? Eles vai falar de descanso de Deus é o amor incondicional de Deus, é o Cristo, é o próprio Cristo, o amor incondicional. Aí vem o anticristo dando reflexo do corpo, entenda isso, está tudo especificado muito direitinho para que vocês não tenham dúvida de nada, ok? Vocês compreendem isso? Para as inconscientes, elas vão ver duas coisas negadas. Primeiro, a morte de Deus, do corpo Adão, quando Deus estava habitado, então eles vão aceitar aquilo como uma coisa boa. Então ele vai negar Deus, vai negar a consciência, vai negar Deus de todas as formas, porque Deus não vai aprovar sacrifício de corpo vivo. Aí eles vai cair como morto, vai ficar inconsciente. Ah, vocês tocaram na árvore, né? Então agora você está todo morto. A morte é uma inconsciência. Existem atos consequentes sobre essa morte. As pessoas estão muito negadas. Ela vai gerar cumplicidade para o outro corpo. Então vai começar a gerar atos consequentes. Então vocês entendam isso, ok? Entretanto, podemos conhecer que todos os planos de Deus se manifestam por uma estrutura espiritual da glória de Deus e de Cristo. Quando aplicado no corpo comum, o Cristo vai desabitar deste plano, saindo do corpo de origem, e se quiser pode conhecer Ida, né? E outro vai voltar para os vossos corpos de origem. Outros é aqueles atos que estava consciente, que foi martirizado, eles deram a vida para a falsidade, mas eles voltaram, todos voltaram para o seu corpo de origem.
Naquele tempo, até Emanuel voltou à sua consciência. Todos tinham a sua consciência, porque era um plano de Deus, é um plano espiritual. Todos aqueles que foram martirizados pelos atos inconscientes, que geraram atos consequentes para a sua vida, naquele tempo, né, destruindo as coisas que Deus criou, destruindo toda a perfeição de Deus, então geraram atos consequentes. Então eles voltaram. Você vê que naquele tempo Emanuel ressuscitou ao terceiro dia, ainda contando os 3 dias humanos. 3 dias humanos é 3 dias normal. 3 dias de Deus é 3 milênios, que nós vamos entrar em 3 milênios. Você tem teologia explicando para isso. Igual eu falei, volte atrás, certo? De Deus, 3 dias, Emanuel ressuscitou no 3 dias humanos, certo? E Deus permaneceu com os seus 3 milênios para disciplinar toda a sociedade, trabalhando as coisas negadas que tem dentro da sociedade, que está trazendo muita consciência nesse tempo. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social, certo? Sendo que o que vai determinar se o primeiro plano ou é segundo plano são os tempos que se aplica a estes movimentos. Há tempo que a glória é o primeiro plano, para que todos os corpos permaneçam em vossos corpos de origem, e há tempo que o Cristo vai permanecer em primeiro plano, e para que todos os corpos se voltem, certo? Por que que Cristo vai permanecer em primeiro plano? Para voltar, tá? Voltar. Não é porque ele vai permanecer, porque Cristo é o segundo plano. Para que os anticristos, os antissocialismos se voltem para os vossos corpos de origem, e sendo a consciência do corpo interior, representando cada corpo em específico. Uma observação rápida: todos os corpos que é consciente é sempre consciente. Ele sempre vai estar apresentado no trabalho social de uma forma consciente. Aí as pessoas que vão ver os mártires, né, que vão ver as pessoas morrer, elas que vão se escandalizar pela expressão visual, elas que vão acreditar nas suas próprias desgraças. É um espelho das ignorâncias das pessoas que estão desabitadas, daquelas que estão desabitadas ali, né, tacando pé de todo mundo de uma forma inconsciente, né? É como Judas, a consciência de Adão estava desabitado, por exemplo, naquele tempo a consciência de Adão estava desabitada, sendo o próprio Judas Iscariote, e então ele voltou contra o corpo Adão, aonde Deus estava habitado, né? Mostrou, né, gerou cumplicidade. Quando Judas caiu, todos os corpos caiu. Foi aí então que veio a confusão, o conflito social, as posturas políticas, certo? Que foi nascendo dessa negação de Judas, ok? Entenda isso de todas as formas. É só uma ideia para que vocês acompanhem. Se vocês entendem a Bíblia, se vocês leem a Bíblia, faz essa leitura diária, você vai saber bem o que está sendo dito, ok? Mas até então, o que eu quero é conciliar Judas e judeus, certo? Existe, os judeus, antigamente, eles eram uma consciência interior. Mas depois que Judas Iscariotes, ele extraiu a consciência de Deus que estava habitado no corpo Adão, depois que Judas, então eles, o próprio sistema, né, os próprios planos, ele ganhou uma menção espiritual pelo anticristo. Mas os judeus, eles continuaram encarnados, fazendo conflito aí. Ah, você está errado, aquela religião está errada. Os judeus são essas inconsciências que estão encarnadas, que estão cegas, que estão dormindo, adormecidos, certo? Existe uma evolução. Existe o falso judeu, existe o verdadeiro judeu, os verdadeiros judeus, os falsos judeus, aqueles que estão encarnados espiritualmente com as suas consciências emocionais, e os verdadeiros, que eles estão desabitados, uma vez consciente, sempre consciente. Então, os judeus, eles se dividiram em uma missão, em uma estratégia espiritual, em que muitos deles que tinham grandes conhecimentos ficou encarnado. Eles não conseguiram sair.
Eles não conseguiu cair, ele ficou preso, porque eles não acompanharam o raciocínio, eles não conseguiu, e até hoje os judeus geram contradição, porque eles não conseguiu desencarnar, fazer esse movimento para fora, fazer uma consciência, eles são exatos naquilo que eles pensam, né? Eles querem uma coisa certa, aí eles querem ter uma sociedade correta e vai ali matar a pessoa, porque aquele está atrapalhando, é a semente podre que eles falam que é. Você entende que esses falsos judeus, eles estão habitados com seus corpos emocionais, gerando várias contradições para todo mundo. E muitas das vezes eles vêm como certinho, mas não tem nada disso. Quando se trata de religião, todos nós ficamos negados, ok? Porque os atos conscientes de Deus, eles têm um plano direto, ligado, certo? Não está ligado a livros, estrutura, nada disso. O que eu estou falando aqui, né, nessa vida, nesse corpo emocional, eu nunca estudei. Eu só apenas estou permitindo a minha voz soar, apenas isso. Entenda isso? E fui trabalhar, fiz exercício mental, né? Deus de 23 anos, eu fui fazendo exercício mental, trabalhando, fortalecendo a minha consciência, observando a sociedade, como ela está se movendo, a minha criancice toda, eu fiz esse trabalho, esses processos, certo? De observar, ficar vigiando para que eu possa permitir essa consciência, para que eu possa estar devolvendo isso à sociedade. Existe essas diferenças entre os verdadeiros e o falso, tá? Religião nenhuma, nada disso explica as coisas perfeitas de Deus. Quem vai explicar as coisas de Deus são a nossa consciência do corpo interior, tudo aquilo que Deus preservou em nosso corpo, certo? A verdade, a palavra da vida, só isso. É religião? Não. É naturalidade, é você se conectar com Cristo, com o planeta. É você se conectar com Deus no seu interior. Pronto, acabou. É religião? Não, não tem religião, não tem nada de judeu, não tem nada de budismo, não tem nada de evangélico, não tem nada de catolicismo, não tem nada de islamismo, não tem nada disso, não tem nada disso, tá? Tira isso das suas cabeças, pare com essas besteiras, deixe de ser essa vítima social. Acompanhe tudo, né? Se inscreva neste canal e finalize esse vídeo, ok? Vou fazer a 55ª e a 18ª parte, né, da complexidade de Cristo. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.